Vamos começar então a trabalhar essa parte de leis penais. Qualquer dúvida eu estou de olho aqui também no fórum, tá, pessoal? Então qualquer dúvida é só chamar aí o professor. Vamos lá. Primeiro ponto importante aqui, pessoal. Nós temos várias leis e essas leis, elas têm muitos pontos em comuns. Por exemplo, no edital de vocês, existe lá algumas normas que são importantes. Quais são elas? Primeiro, a Lei 9.099 e a lei também aqui 8.072, 9.099 de 96, 95, né? Acho que é 97, se eu não me engano, deu um branco aqui agora. E temos também a lei, deixa eu só corrigir aqui. E temos também a lei 8.072 de 90. Aqui nós estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo, antes da gente varrer todas as normas aqui, tá? Segura aí que já eu vou ligar automático, hein? Já, aí depois só paro daqui a 1 hora e 30 minutos. E temos a lei 8.072. Essas duas leis, elas trazem procedimentos diferenciados do procedimento comum. Mas quando que eu vou identificar o crime que eu falar aqui, ele pode se enquadrar na lei 8.072 de 90, justamente lá tem um rol, tá? E aquele rol é taxativo, então eu só posso considerar crime hediondo o que está lá na lei. Por exemplo, homicídio, né? A gente não vai falar aqui do Código Penal, vocês tiveram aula agora aí. Mas um exemplo, o homicídio qualificado ou praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente, na forma tentada ou consumada, eu tenho o quê? Um crime hediondo. Aí você pega um dispositivo penal, né? Por exemplo, vou falar um dispositivo penal aqui. Omissão de cautela. Omissão de cautela é um crime que está lá no Estatuto do Armamento, que está no edital de vocês. A pena é de 1 a 2 anos. É um tipo penal culposo? É um tipo penal culposo. Então, pessoal, nesse caso, eu tenho um crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima não ultrapassa a 2 anos, entenderam? Então, aí eu vou ter a aplicação da Lei 9.099. Então, é sempre importante eu destacar essas duas leis antes da gente começar, porque vocês vão perceber que alguns crimes, por exemplo, quando a gente fala da Lei 8.072, nós não vamos ter a possibilidade de ter fiança, ou seja, é inafiançável, né? Ou seja, não vamos ter a possibilidade do indulto, da anistia, né? Da graça e da anistia. Então, esses crimes vocês têm que saber. Ou sejam eles hediondos ou equiparados. E no edital de vocês, que eu vou falar aqui, temos dois crimes, duas leis que trazem figuras equiparadas. Na verdade, 3, né? Você tem lá, por exemplo, a lei de drogas, que nós temos a figura equiparada, e temos também a tortura. Agora, além disso, nós temos também a lei 7.716, que trata do racismo. Então, quando eu falo de racismo, além de ser inafiançável, além de eu não poder aplicar a graça e anistia, lembra também que ele é o quê? Imprescritível. Então vamos para esse primeiro ponto aqui para a gente deixar registrado na tela. Então aqui vocês têm sempre que lembrar do artigo 5º da Constituição Federal. Por que do artigo 5º? Porque eu tenho o racismo, e aí tem a lei no edital de vocês 7.716 de 89, tá? Então aqui eu já tenho um crime que ele é o quê? Imprescritível, tá? E inafiançável, ó, inafiançável e imprescritível. Inafiançável e imprescritível. Além disso, eu tenho também os crimes hediondos e equiparados, né, a hediondos. Então aqui, ó, hediondos e equiparados. A hediondos. Então aqui eu tenho o crime, ação de grupos armados também, imprescritível. Mas eu não estou entrando eu estou só puxando para a gente o que interessa, tá, Marden? O que interessa para a gente aqui na prova. Então, ação de grupos armados também é imprescritível. Mas olha só, hediondos e equiparados. Então, aqui eu tenho os crimes que são, ou seja, pessoal, inafiançáveis.
inafiançáveis, tá? Inafiançáveis, né, insuscetíveis aí de graça e anistia. Então, esses equiparados aqui, eu já deixo aqui para vocês dois, que nós temos a lei de drogas e a tortura, na verdade, a tortura. Tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar essas normas agora, a partir de agora. Nós vamos começar a trabalhar, voltando aqui para mim, essas normas. Então isso já tem que estar na sua mente. Se eu me deparar com um crime de menor potencial ofensivo, logo eu vou aplicar a Lei 9.099. Se eu me deparar com um crime hediondo, logo eu vou aplicar a Lei 8.072. Isso muda muito e eu vou mostrar para vocês, tá? Muda muito o procedimento. Vamos então aqui, vamos avançando, vamos começar a trabalhar então a nossa primeira lei, que é justamente a Lei dos Crimes Hediondos. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo em crimes hediondos, eu tenho a lei. Vamos jogar aqui na tela, que aí eu vou esquematizando aqui para vocês. Você tem lá, são considerados hediondos, conforme eu falei, né? Todos os crimes que estão destacados lá na lei, ou seja, no rol, aí você tem vários. Você tem o homicídio, você tem o roubo circunstanciado, lá, a extorsão. Então a ideia não é destacar isso aqui. Mas o importante aqui, o que eu quero mencionar para vocês, é que existe algumas novidades. E essas novidades vocês vão ter que ficar atentos. Quais são essas novidades, professor? Além do que a gente já está acostumado a ver, né? A extorsão qualificada, a extorsão mediante sequestro, né? O estupro de vulnerável, são crimes hediondos? São. Aí você vai ficar atento aí ao que eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Isso aqui muito provavelmente, até porque existe na parte de leis penais extravagantes, o destaque da Lei 13.964. Então nós temos lá o crime de genocídio, tá? O crime de genocídio, Temos lá também o crime de posse ou porte de arma de fogo, ó. Crime de porte de arma de fogo de uso o quê, pessoal? Uso proibido, tá bom? De uso proibido. E temos lá também o crime de tráfico internacional, de arma de fogo e o comércio ilegal de arma de fogo. Comércio ilegal. Tá? Esses crimes aqui, eles, né, foram destacados pela Lei 13.964. Então, olha aqui, ó, primeiro ponto aqui, já adiantando para vocês. Quando eu falo de crimes hediondos, né, existe um procedimento diferenciado. Esses crimes aqui, primeiro ponto aqui, já alertando a vocês, que aqui eu estou falando de uso proibido. Porte ou posse de arma de fogo de uso proibido. Uso restrito era hediondo, tá? Era hediondo desde 2018, com a entrada em vigor da lei em janeiro de 2020, da lei 13.964, do pacote chamado pacote anticrime, tivemos uma alteração. Então hoje o crime hediondo é o de uso proibido, que passa a ser um crime qualificado da lei 10.826 do artigo 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Entenderam? Então lá existe a posse ou posse de arma de fogo de uso restrito, que é um crime punido lá de 3 a 6 anos, mas ao se deparar com arma de fogo de uso proibido, qual é a diferença? Uso restrito é de controle do Exército e o uso proibido não pode entrar no país. Então aí sim eu tenho aí uma qualificadora lá no Estatuto dos Armamentos do artigo 16. Então temos o tráfico internacional e detalhe, pessoal, as bancas gostam de colocar, e eu dei uma analisada aí na banca Decan, eu dei uma analisada na banca de vocês, e lá, pessoal, você não estudou leis penais, Marden? Foi isso? Porque aqui a gente está trabalhando leis penais, né? Então olha só, pessoal, e lá na lei 10.826 do Estatuto dos Armamentos, vocês têm que lembrar que o tráfico internacional, né, ou o comércio ilegal de arma de fogo, por si só, já é considerado hediondo.
Agora, cuidado, porque as bancas, há uma tendência, isso já aconteceu da banca, mencionar que só vai ser hediondo quando for o quê? De uso proibido. Né? Porque você já leu aqui que o crime de porte de arma de fogo, de uso proibido, que é crime o quê? Hediondo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Aí olha aqui o que muda, né? Eu trouxe uma tabelinha para vocês, jogar aqui na tela e vou mostrar para vocês. Quando eu falo de crime comum, eu tenho um procedimento. Quando eu falo de crime hediondo, passa a ter outro procedimento. Então vamos aqui, ó. Vamos seguindo. Olha aí, ó. Crime comum, pessoal. Vamos seguindo aqui. Olha aqui a diferença, ó. Quando eu tenho um crime comum, em regra ele é o quê? Admite fiança. E em regra, o crime hediondo aqui, ou seja, não admite fiança. Ele é inafiançável, tá bom? Ele é inafiançável. Ó, é possível a liberdade provisória? Crime comum? Sim. E nos crimes hediondos equiparados? É possível também a liberdade provisória. É possível no crime comum a concessão de anistia, graça e indulto? Sim. No crime hediondo, não é possível, nesse caso aí, a concessão de anistia, graça e indulto. Olha aqui, não tem lá no edital de vocês a Lei 7.960? Tem lá, prisão temporária. Então, olha aqui, ó, a prisão temporária, em regra aqui no crime comum é de quanto? 5 dias. Mas a partir do momento que eu tenho um crime hediondo ou equiparado, aí nesse caso eu tenho a prisão temporária 30 dias, prorrogáveis também, mas só que por igual período. Ou seja, aqui 5 mais 5, aqui 30 mais 30. Aí, pessoal, vamos lá, né? Eu vou falar bastante, você tem que ir pegando essas informações, que amanhã vocês vão se deparar com essas questões aí. Aí quando eu falo em crime hediondo, então eu já falei para vocês sobre a extorsão, né? Ali eu não vou trazer aquele rock, dali você já está acostumado a saber. Agora, eu estou mostrando para vocês aqui, quando a gente faz um trabalho desse, um evento desse, com pouco tempo, eu tenho que mostrar para vocês o que faz a diferença. E é justamente a ideia é essa, trazer para vocês o que vai fazer diferença no resultado de vocês aí, nessa prova aí de vocês aí, tá? Da Polícia Civil do Ceará. Então, olha só, vamos lá. Os crimes hediondos, os equiparados, né? Quais são os equiparados? Estão no edital de vocês. A Lei 11.343, a Lei de Drogas, e também qual é a outra lei? A Lei 9455. Beleza? Tranquilo? Então, esses crimes aí equiparados, nós vamos seguir o procedimento da Lei 8.072. Esse é o primeiro ponto. Quando eu falo de progressão de regime, não tem lá no edital de vocês a lei, vê se não tem lá a Lei 7.210. Que lei é essa? De 84. Nada mais, nada menos que a Lei de Execução Penal. Você que vai fazer, por exemplo, agente de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal, essas normas que vocês estão estudando já vão ajudar vocês. Que ali deve ser um edital mais raiz, né? Um edital voltado ali para a área jurídica mesmo, tá? Assim, mais matéria jurídica, né? Não vou dizer que é voltado para a área jurídica, mas mais matérias jurídicas ali. Então aqui, pessoal, sim, o furto qualificado passou a ser crime hediondo quando for por emprego de explosivo, né? Emprego de explosivo, aí nós temos aí o furto qualificado pelo emprego de explosivo como crime hediondo. Aí vamos lá, pessoal, aqui é um ponto interessante. Qual é outro ponto interessante que é comum a muitos crimes? Vocês vão se deparar em muitos crimes, deixa eu ver se tem uma página aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma página. Sim, aqui é o que eu estava falando aqui, né? Que eu fui ler ali o negócio, a mensagem do colega, acabei pulando isso aqui. Então vou só falar. Lá no edital de vocês tem a Lei 7.210. Então lá na Lei 7.210 você tem uma progressão diferenciada. Por que uma progressão diferenciada? Quando é crime comum, eu tenho um tipo de progressão. Quando é crime hediondo, eu tenho um outro tipo de progressão. Vai depender. Então, hoje, pessoal, não temos mais aquela questão de 2/5 e 3/5 que existia na Lei 8.072 e nem 1/6 para crime comum. Hoje é porcentagem, que vai de 16% a 70%. Então, hoje é de 16% a 70%. Depende se esse crime é comum, se é com emprego de violência ou grave ameaça, se é primário ou se é reincidente. E do outro lado, depende se é um crime hediondo e se tem resultado morte ou não, que aí pode ser de 40% a 70% para progressão de regime. Ele pode ser enquadrado no regime fechado, aí para ele progredir, por exemplo, para um regime semiaberto ou para um regime aberto, né? Lembrando que não existe progressão per salto, né? Ele não pode sair do regime fechado para o regime, por exemplo, aberto. Teria que passar pelo semiaberto para depois ir para o regime aberto.
Então aqui, pessoal, aí eu continuando aqui na tabela, antes de eu destacar outro ponto interessante aqui, é justamente a progressão. Então isso aqui pode cair tanto pela Lei 8.072 como pela Lei 7.210. Então você tem lá, ó, progressão de regime. Nos crimes não hediondos, então ó, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Então se ele é primário, 16%. Se ele é reincidente, 20%. Aí depois... Ó, vamos lá. Aí depois, delitos com violência ou grave ameaça. 25% se ele é primário. E 30% se ele é o quê? Reincidente. Quando há o quê? Violência ou grave ameaça. Então é crime comum? É. Agora, sem violência e grave ameaça, 16 ou 20. É crime comum? Com violência ou grave ameaça, 25 ou 30%. Aí nós temos aqui, né? Pessoal, qual é a dúvida? O crime de furto? O furto pelo emprego de explosivo ou artefato análogo, tá, pessoal? Ele é hediondo, tá bom? Ele é hediondo, Lei 13.964. Então, vamos lá. Inclusive, entraria aqui, né? Nessa progressão, ó. Crimes hediondos ou equiparados. Então, você tem lá 40% para o réu primário e 60% reincidente. Então, aqui não tem o quê? O resultado morte. Então, se não tem, é hediondo ou equiparado e não tem o resultado morte, primário 40% e reincidente 60%. Se tem resultado morte, 50% primário e 70%. Aí aqui vem um detalhe também interessante. Vamos lá. Avançando aqui. Aí vem um detalhe aqui interessante aqui, demais para a prova de vocês também. Lá no Código Penal existe o crime de associação criminosa. Aí, pessoal, a pena desse crime vai mudar. Se essa associação criminosa, ou seja, se associarem 3 ou mais pessoas, né, o mínimo 3 pessoas, sim. Porque você tem associação para o tráfico, você tem associação criminosa e tem organização criminosa. Todas elas estão no edital de vocês. Então, quando eu falo em associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343, você tem lá associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de quê? De traficar. Aí você vai lá no artigo 288 do Código Penal, associarem para praticar crimes, independente de vantagens econômicas. Mas se esses crimes foram crimes hediondos, então a pena dele passa a ser de 3 a 6 anos. Está aqui, ó. 3 a 6 anos. Agora, se é uma associação criminosa e praticou crime que não é hediondo, então você tem uma pena mais branda, né? Então isso aqui é um ponto interessante. O outro, organização criminosa, ou seja, é a associação de no mínimo quantos agentes? 4 agentes para praticar crimes com o intuito de obter o quê? Vantagens. E essas vantagens, elas são econômicas ou não. Aí você tem uma estrutura ordenada, você tem uma divisão de tarefas. Aí vem um detalhe importante aqui que eu estou falando da Lei 8.072. Se esta organização criminosa é para praticar crime hediondo, logo esse crime ou seja, da Lei 12.850 de 2013 passa a ser o quê? Crime hediondo. Então hoje o crime de organização criminosa ele é hediondo? Se o crime praticado pela esta organização criminosa for o quê? Hediondo. Entenderam? Então, gravem porque isso é importante. O professor Alexandre disse que o crime de furto não é furto de explosivo. Eu não falei isso. Furto de explosivo não é hediondo. O emprego do explosivo, né? O emprego do explosivo para furtar, sim. Então, olha só, furto de explosivo não é hediondo, mas o emprego do explosivo para furtar ou substância análoga, aí é hediondo, tá bom? Só cuidado para não distorcer aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, avançando aqui. Então, olha só, vamos para um ponto aqui que é interessante. Ó, delação premiada. Você sabe o que é delação premiada? E aí? A delação premiada é isso aí, se liga na preposição por, né, e não furto de, né? De explosivo é uma coisa.
Furto por emprego de explosivo é outra coisa, aí sim é hediondo, como aconteceu agora aí em Araçatuba, foi Araçatuba? Então ali tentaram furtar, né? Furtaram, na verdade, com emprego de explosivo. Então ali é um crime hediondo. Vamos seguindo então. Vamos lá, pessoal. Olha só, delação premiada é um assunto importante porque existem em várias leis que estão no edital de vocês. E aqui você vai sempre gravar isso, eu sempre vou trabalhar pontos comuns com essas normas aí. Então, quando eu falo em delação premiada, eu tenho a presença, eu já vou escrever aqui, tá? Mas eu vou explicar rapidamente. Eu tenho ali a possibilidade da chamada colaboração premiada, que ela na verdade é o gênero, né? É a colaboração, e a espécie seria uma delação, quando a gente fala de Lei 12.850. Então, existe na Lei 12.850 a possibilidade do réu ele fazer um negócio jurídico processual. E esse negócio jurídico processual vai acontecer entre o acusado ou um integrante qualquer da organização criminosa com a polícia, ou seja, com o delegado de polícia. E isso só pode acontecer onde, pessoal? Na fase de inquérito. Porque aí é o quê? Né? É a fase onde o delegado de polícia pode entrar. Você não aprendeu isso em processo penal, né? Quem atua na fase da investigação, na fase de inquérito, é o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia representa e o Ministério Público o quê? Requer. Então, ele faz requerimento do Ministério Público, que pode atuar tanto na fase de inquérito como na fase processual. Então, esse negócio jurídico processual ele vai ser com o delegado de polícia ou com o Ministério Público e depois vai ser o quê? Homologado pelo juiz. Desse acordo, ele pode ter alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Ele pode ter ali o perdão judicial, ele pode ter uma redução da pena em até 2/3 e ele pode ter uma transação penal, sair de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Isso se for antes da sentença. Porque se for depois da sentença, aí muda o cenário. Aí ele pode mesmo assim ter esse acordo, esta colaboração premiada dentro da organização criminosa? Pode. Mas aí ele vai ter uma redução da pena pela metade ou uma possibilidade de progressão de regime. Então essa é a nossa primeira lei. Vamos destacar aqui, ó. Vamos lá. Lei que está no edital de vocês. Que lei é essa, professor? Lei 12.850. Ó. Lei 12.850 de 2013. Então lá tem a chamada colaboração premiada. E quando eu falo em colaboração premiada, mais uma vez, ele pode ter aqui o perdão judicial, vou botar só para abreviar para a gente acelerar, tá? O perdão, ele pode ter uma redução em até 2/3, ou pode ter o quê? Uma progressão, tá? Ó, progressão. Ou seja, sai de uma pena restritiva de direito, na verdade uma transação penal, né? E não uma progressão. Progressão é depois da sentença. Sai de uma pena restritiva de direito para uma privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Isso aqui, ó, antes. Quando eu coloco antes, é antes da sentença. E pode ainda ter, com asterisco aqui, uma redução pela metade ou aí sim uma progressão. Sair de uma pena, ou seja, sair do sistema fechado para o sistema semiaberto, por exemplo. Então aqui, pessoal, é depois da sentença, ó, depois. Beleza? Já destacando aqui nossa próxima lei. Então aqui, ó, a lei, vamos botar aqui, ó, 8.072 também traz a possibilidade de uma progressão. Então vamos aqui, pessoal. Se você for lá no parágrafo único do artigo 8º, lá vai ter a possibilidade de uma delação premiada na lei 8.072. Quando? Quando o crime for de associação criminosa e um dos integrantes integrar a associação, ou seja, os comparsas. Então, nesse caso aqui, só vai ter um benefício, que vai ser o quê? Uma redução, vou destacar aqui, ó, uma redução de 1 a 2/3, tá bom? Uma redução aí de 1 a 2/3. Então, aqui, quando é a lei 8.072, então aqui vamos colocar aqui, ó, o artigo 288 para você lembrar que nesse caso é quando tem. Depois eu mostrei para vocês. Qual é outro ponto aqui importante aqui, pessoal, né?
Isso. Quando a gente fala de delação, tem que ter benefício, né? O cara não pode chegar lá e inventar qualquer coisa para tentar se beneficiar, porque ele pode, até pela lei 12.850, responder pelo crime. Crimes contra o meio de levantamento de prova. Vamos aqui, pessoal. Então aqui, vou jogar aqui na tela, que aí fica melhor para vocês visualizarem. Vou destacar logo todas as leis, que aí a gente vai falando um pouquinho delas de cada uma. Aqui, né, como cai também para vocês, eu vou colocar o artigo 159 também, que é o crime de extorsão mediante sequestro, lá no parágrafo 4º, tá? Então, do Código Penal. Outra aqui que tem também delação, que está no edital de vocês, a lei 8.137 de 90, e você tem lá o artigo 16, traz a possibilidade lá no parágrafo único de ter uma delação também. Aí depois nós temos a lavagem de capitais, lei 9.613 de 98. E lá também, lá no artigo 1º, parágrafo 5º, traz a possibilidade de uma delação premiada. E por último aqui, que está no edital, né? Só vou falar das leis que estão no edital de vocês. Então a lei 11.343. Então aqui a lei 13.843 traz a possibilidade, lá no artigo 41, também de uma delação. Agora olha os pontos comuns aqui. Vamos lá, os pontos comuns. Pessoal, vamos lá, olha que interessante. Já falei aqui da lei 8.072 e lá no artigo na extorsão mediante sequestro. Existe a possibilidade? Aquele que integra, aquele que revela onde está a vítima sequestrada? Sim. Então ali vai ter um benefício de 1 a 2/3. 1 a 2/3. Olha os pontos comuns, hein? Aí depois, lá no artigo 16, parágrafo único também, ou seja, os crimes contra a ordem tributária, há possibilidade de delação? Ah, sim. Qual é o benefício, professor? 1 a 2/3. E lá, vou pular aqui a lavagem de capital, tá? Lá no artigo 41, há possibilidade também, professor, de ter delação premiada? Sim. E qual o benefício? Mais uma vez, redução de 1 a 2/3. Então, vocês estão percebendo que, em regra, tirando a lei 12.850, que traz a colaboração premiada, e tirando a lei aqui 9.613, né, que traz aqui mais possibilidades, em regra, as outras normas trazem a delação, mencionam, né, essas outras normas mencionam a delação, mas trazem como benefício o quê? Uma redução da pena de 1 a 2/3. E lá na organização criminosa eu falei que a redução é de quanto? De até 2/3. Eu não falei de 1 a 2/3. Então você tem que tomar cuidado com isso. E aqui, pessoal, na lei de lavagem de capitais e na lavagem de dinheiro, traz benefícios parecidos com a lei 12.850. Que aí nós temos ali, por exemplo, como benefício, eu tenho ali o perdão judicial, a progressão de regime, mas a diferença é porque lá é antes da sentença, né? Não é depois da sentença. Depois da sentença, quem traz a possibilidade é a lei 12.850, tá bom? Aí você tem lá o perdão judicial, progressão de regime da pena, a troca de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e também uma redução de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Então, onde que eu só tenho 2/3? Até 2/3. Somente na lei 12.850. Então, aqui é um comparativo para vocês aí. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, quem está aí perdendo tempo no chat, vai perder bizu amanhã, hein? E depois da prova eu vou mostrar para vocês. Aí não acerta a questão? Deixa aí. Quem está perdido, deixa aí, tá? Vamos lá. Avançando agora. Até aqui tranquilo, pessoal? Tá dando para compreender? Os colegas que estão aí ao vivo. Até aqui tranquilo? Então já falei de coisa aberta aqui, hein? Já falei de coisa aberta. Vamos lá. Agora a lei 12.850. Rapidamente aqui. Primeiro você tem que saber diferenciar, né? E eu já falei muita coisa para vocês aqui. Na verdade, eu já até falei. Vou só ratificar aqui para a gente ir avançando. Olha aqui, ó, o comparativo. Quando eu falo em associação criminosa, eu estou falando do artigo 288 do Código Penal. Então, a associação criminosa no mínimo de 3 agentes. O que mais? Prática de crimes independente de pena. Não exige divisão de tarefas, exige um especial fim de agir para praticar crimes, tá? Aí você tem lá a organização criminosa. Aí eu tenho a lei 12.850. Associação no mínimo de 4 pessoas. No mínimo de 4 pessoas. Prática de infrações penais superiores a 4 anos. Ou que esse crime seja
de caráter transnacional. Então, é possível, teoricamente falando, sim, mas ele precisa de que seja inferior a 4 anos? Sim, mas tem que ser o quê? De caráter transnacional. Olha o ou aqui, tá? Organização estruturalmente ordenada tem que ter divisão de tarefas e o fim de agir, ou seja, direto ou indiretamente, qualquer vantagem. Aqui o intuito é obter vantagens, sejam vantagens econômicas ou não. Aí você tem associação para o tráfico, ou seja, associarem artigo 35, aqui é artigo 1º, e aqui é o artigo 35 da Lei 11.343. Associarem associação criminosa no mínimo de 2 pessoas, ou seja, associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de quê? De praticar o tráfico de drogas e não exige divisão de tarefas. Então, primeiro ponto é você diferenciar essas formas de associação. Qual é o outro ponto aqui? Né? Eu já falei para vocês aqui, voltando aqui para mim, eu já falei bastante para vocês sobre a questão... Cadê? Vamos lá, voltando. Vamos lá, não está voltando. Agora sim. Eu já falei para vocês aqui bastante sobre já o crime de associação de organização criminosa, mas vamos a alguns pontos que devem cair na prova de vocês. Lá no artigo 2º da lei, você tem um crime propriamente dito, né? Que é constituir, promover, instituir ou financiar uma organização criminosa. Então tem o famoso CPE-FI, com I, ó. Constituir, promover, financiar ou instituir uma organização criminosa. Em regra, pessoal, nós temos majorantes lá, tá? E essas majorantes, elas normalmente são de 1/6 a 2/3. Então você tem lá aumento de pena de 1/6 a 2/3. No crime de organização criminosa. Agora, tem a possibilidade, em um caso específico, de ter um aumento da pena pela metade. E tem uma possibilidade da pena ser o quê? Agravada. Agravamento. A diferença, né, pessoal, é que a majorante eu aplico na 3ª fase da dosimetria da pena e agravante na 2ª fase da dosimetria da pena. Vamos lá, pessoal. Aqui, né, quando que eu vou aplicar agravante, quando que eu vou aplicar aumento de pena e quando que eu vou aplicar, nesse caso aqui, aumento de pena de 1/6 a 2/3. Eu vou escrever aqui, já vou jogar aí na tela, né, para vocês acompanharem. Olha só, lá no nosso Instagram, quem quiser depois, vou colocar aqui, ó, @prof.herculano. Herculano. Lá tem um link na bio, Herculano. Lá tem um link na bio do nosso Telegram. Depois que eu acabar, eu vou converter isso aqui em PDF e vou disponibilizar o material lá para vocês, tá bom? Então depois, quem quiser só ficar prestando atenção, depois eu converto em PDF e vou jogar lá assim que a gente finalizar aqui. Então vamos lá, pessoal. Quando eu tenho um crime de organização criminosa, artigo 2º, eu tenho a possibilidade de ter majorantes. Quando que eu vou ter majorante? Por exemplo, imagina uma organização que tenha uma ligação com outra organização independente. Quando essa organização, ou seja, é internacional, ou seja, ela vem a praticar seus atos, né, ilícitos também fora do país, quando o produto dessa organização é enviado para o exterior, ou quando também tivermos o quê? Um agente público envolvido, e também, pessoal, quando for aí envolvimento de criança ou adolescente. Envolveu criança ou adolescente. Imagina, criança ou adolescente. Aumenta a pena de 1/6 a 2/3? Sim, aumenta a pena de 1/6 a 2/3. E aqui eu já vou falar para vocês tomarem cuidado, porque lá na lei de tortura, na lei 9455, existe aumento de pena majorante? Existe. E lá é de 1/6 a 1/3, tá? 1/6 a 1/3. Só que, pessoal, lá, não, acho que lá é de 1/6 a 1/3, 1/3 a 2. Deu um branco agora. 1/6 a 1/3 a 2/6. Enfim, depois eu vou lembrar aqui, tá? Acho que é 1/6 a 1/3 mesmo. Acho que é isso. Mas enfim, depois se tiver errado, eu corrijo. Mas lá, além de criança e adolescente, lá tem grávida, tem gestante e tem idoso. Aqui eu falei em grávida, gestante e idoso? Não. E as bancas já fizeram pegadinhas aqui. Vamos lá. Outra lei que tem aumento de pena de 1/6 a 2/3 agora. Igual à lei 12.850, a lei 11.343.
que é a lei de drogas. Lá também tem criança e adolescente. Eu falei em gestante? Eu falei em deficiente? Eu falei em idoso? Não. Então, muito cuidado, tá? Quando falar em criança e adolescente na organização criminosa e na lei de drogas, é somente criança e adolescente, beleza? Então tá. Aí falei para vocês que tem um agente. Então, olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui rapidamente, ó. Criança e adolescente. O que mais? Né? Transnacionalidade. Quando eu falo transnacionalidade, é tanto da organização como também do produto do crime da organização, tá? Aí você tem lá também agente público. E também aqui eu falei para vocês o que mais, né? Criança e adolescente, transnacionalidade, agente público e também a questão da conexão com outra organização independente. Tá ok? Isso, valeu aí, Giovanni. 1/6 a 1/3 mesmo, né? Então é 1/6 a 1/3, né? Beleza, obrigado aí. E na lei de drogas, 1/6 a 2/3, no artigo 40 da lei 11.343, e aqui no artigo 2º, 1/6 a 2/3. Então aqui eu tenho um aumento da pena de 1/6 a 2/3. E quando que eu vou aumentar a pena pela metade, pessoal? Quando for o quê? Uma organização armada, ou seja, um emprego de arma de fogo armada. E quando que eu vou ter agravante? Ao comandante, vamos botar assim, ao comando da organização, ao líder da organização. Então, como que as bancas gostam de criar pegadinhas aqui? Dizer que ao líder da organização aumenta a pena pela metade. Ao líder da organização aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Errado. O que aumenta de 1/6 a 2/3 eu já mostrei, o que aumenta da metade eu já mostrei, a organização armada, e aqui é o comando. Vamos lá agora, sempre comparando. Sem assistir minhas aulas, eu abordo 27 leis penais. Então, sabe que eu sempre gosto de fazer comparações, porque é onde as bancas vão criar as pegadinhas, né? Além de ensinar toda a parte teórica, além dos mapas mentais, eu sempre gosto de destacar também. Então, olha só. Perda do cargo. Existe a possibilidade de perder o cargo aqui? O agente público? Eu não falei que o agente público aqui, né? Tem também a majorante? Tem. Mas e aí, a perda do cargo? A perda do cargo passa a ser um efeito da condenação. Entenderam? Então, a perda do cargo passa a ser um efeito da condenação. Tá bom? E quanto tempo ele vai ficar inabilitado, professor? 8 anos. 8 anos. Qual é a outra lei? Sempre buscando raciocínio, tá, pessoal? Prova amanhã, não tem como a gente ficar aí escrevendo muito também, não. Então, vou falar mais do que escrever aqui. Então, sempre pegando raciocínio. Qual é a outra lei que tem a perda do cargo? Efeito automático também, a lei de tortura. Então, a lei de tortura também traz como efeito da condenação ao agente público, né? Ou seja, a perda do cargo. E a perda do cargo é por quanto tempo? Pelo dobro da pena. Se ele foi condenado por 6 anos, logo ele fica inabilitado por quanto? 12 anos. 12 anos, tá? Vamos lá. Qual é a outra lei que tem perda do cargo? Que está no edital de vocês aqui. Não temos, pessoal, cuidado, tá? A gente não tem, isso aqui eu tenho que falar para vocês, a gente não tem, todo agente público que envolve com um crime, ou ele vai perder o cargo pelo artigo 92 do Código Penal, ou pela própria lei. Eu estou destacando as leis que estão no edital de vocês. Qual é a outra lei que está no edital de vocês? A Lei 7.716. Lá tem a perda do cargo? Tem, mas lá tem que ser o quê? De forma fundamentada, ou seja, motivada a perda do cargo. Sabe qual é a outra lei que tem no edital de vocês, que tem a perda do cargo também? É lá na Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869. E a Lei 13.869, ela traz a perda do cargo, mas ele tem que ser o quê? Reincidente. Não tem lá de 1 a 5 anos inabilitados? Inabilitado, no caso, o agente? Sim, 1 a 5 anos inabilitado. Mas esta perda, que é um efeito da condenação, ele tem que ser o quê? Reincidente. Lei 13.869. Onde que tem perda do cargo no edital de vocês também? Vamos lá. Isso, na abuso de autoridade não é automático, tem que ainda não ser automático, porque na Lei 7.716 também não é automático, mas não precisa ser reincidente. Mas na Lei de Abuso de Autoridade ele tem que ser o quê? Reincidente. Onde que nós temos também? Artigo 227A da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. E justamente um artigo que foi inserido pela Lei de Abuso de Autoridade.
Então lá também, artigo 227A, perda do cargo, mas ele também tem que ser o quê? Reincidente, tá? Então o ECA também tem essa possibilidade. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então falei para vocês aqui vários pontos, né? Falei da colaboração premiada. Nesta lei aqui também, outro ponto aqui que eu não poderia trocar a cor aqui, destacar aqui na lei 13.000 é justamente isso aqui, infiltração de agente. Então aqui nós temos infiltração de agente? Temos infiltração de agente. E a infiltração de agente, ela tem um prazo, e esse prazo é de quanto, pessoal? De 6 meses, tá? Pode ser renovado? Pode. Aí vem a lei 13.964, traz a possibilidade de infiltração que? Virtual. E essa infiltração virtual, como meio de levantamento de prova, tá? Então aqui eu estou falando dos meios de levantamento de prova. Infiltração de agente. E essa infiltração virtual, ela também tem prazo de 6 meses. Pode ser renovado? Pode, desde que não ultrapasse a quanto? A 720 dias. Tá bom? Aí, professor, eu já ouvi falar também que no ECA tem artigo 190A. Lá no artigo 190A também tem meio de levantamento de prova para alguns crimes específicos. Quando eu falo da lei 12.850, eu estou falando dos crimes, né, praticados pela organização criminosa. Com a intenção de quê? De obter vantagem, independente se ele é hediondo, se ele não é. Tá bom? A possibilidade de infiltração de agente tanto virtual como que fisicamente. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho lá infiltração de agente só virtual. Só que lá o prazo é diferente. O prazo inicial lá é autorizado por 90 dias e ele não pode extrapolar os 720 dias também. Então, aqui na lei 12.850, 6 meses e no máximo, virtualmente falando, tá? E no máximo 720 dias. E lá, 90 e no máximo 720 dias. E lá é para a prática de alguns crimes específicos. Não é qualquer crime. Alguns crimes, por exemplo, como os crimes de pedofilia, que tem ali no artigo 241, 241A, B, C, D, esses crimes em regra, né, eles são punidos aí lá no ECA, e ali tem a possibilidade de ter infiltração. Né? Alguns crimes do Código Penal, como estupro de vulnerável, né? Como a facilitação da lasciva, ou seja, envolvendo criança, como também a invasão de dispositivo informático lá da Lei Carolina Dickmann, no artigo 154. Então, esses crimes, eu vou ter a possibilidade de ter infiltração virtual pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando envolver o quê? Criança ou adolescente. Tá? Seja pelo lado do Código Penal ou pelos próprios crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo? Outra aqui, pessoal, também que tem infiltração de agente, a Lei 11.343, a Lei de Drogas, também tem infiltração de agente. Então, estou fazendo um comparativo para vocês. Tá? Agora, a questão também de levantamento de provas traz a possibilidade da ação controlada. O que é ação controlada? É justamente as autoridades segurarem, né, não prenderem aquele que se encontra em delito, para pegar a maior quantidade de integrantes da organização ou até mesmo chegando aí ao líder da organização. Então isso se chama ação controlada, né? E isso só vai ser possível quando tiver o quê? Né? Quando ele tem um itinerário, quando ele sabe o local, né? Ou seja, o trâmite todo, ele sabe de tudo, né? A organização de onde fica, para onde vai, e se envolver, né? Ou seja, uma organização internacional, aí você tem que tomar cuidado, que aí tem a possibilidade, ok? Sim, tem a possibilidade de ação controlada, mas tem que ter cooperação, um acordo de cooperação com o país envolvido, até para ele não transpor a fronteira e depois meter o pé, né? Então, atento a isso aí. Vamos então aqui avançando. Vamos lá, qual é a próxima lei aqui? Ó, Lei 11.343. E aí? Tá dando para acompanhar? Tá lento? Tá rápido? Estou aí. Estou sobre a ordem de vocês, tá? O que vocês demandarem, nós vamos aqui trabalhar. Tá tranquilo até aqui? Vamos lá então, pessoal. A Lei 11.343, ela é uma norma que traz a lei de droga. É uma norma penal em branco. Por que é uma norma penal em branco? Porque depende de uma portaria, né? Ou seja, a portaria 344 da Anvisa, para me falar o que é droga, o que é substância ilícita.
Porque eu não sei o que é droga, o que é droga ilícita, né? Porque existe droga lícita e droga ilícita. Então, se eu estou traficando uma droga lícita, eu posso estar, de repente, num crime que não vai ser o quê? A Lei 11.343, porque aqui eu estou falando de substâncias ilícitas. Então, eu preciso dessa portaria. Aí eu tenho crime, alguns crimes aqui que caem bastante em prova. Tá? E esses crimes aqui, eles normalmente vão estar lá na prova de vocês amanhã de inspetor. Então, olha só, eu tenho o artigo 28, e o artigo 28 é o crime do usuário. O crime do usuário ali, ele não tem pena privativa de liberdade. Então, existe o crime? Existe. O que houve foi uma despenalização e não houve a descriminalização. Só que o usuário, ele tem punição? Tem punição. O usuário de drogas, ele vai estar sujeito a, por exemplo, a uma advertência ou até mesmo uma prestação de serviço aí à comunidade ou participação de programas sobre o efeito da droga. Essas duas que eu mencionei agora, prestação de serviço à comunidade e participação em programas sobre o efeito da droga, existe um prazo. E esse prazo dessa penalidade, que não é uma penalidade, enfim, não é uma restrição da sua liberdade, se ele for primário vai ser de 5 meses, se ele for reincidente, de 10 meses. Agora, se ele não acatar essas medidas, mesmo assim, pode, no caso, o juiz, né, como uma penalidade secundária, a primária eu já falei, mas como uma penalidade secundária, pode o juiz aplicar uma admoestação verbal, que seria uma advertência com uma toga, né? Então seria uma advertência com uma toga. E outra coisa, né? Ou seja, uma cravada mais bonita, né, pelo juiz. E também a multa, né? A multa seria também uma aplicação secundária. Então, o crime do usuário você não pode confundir com o artigo 33, parágrafo 3º. Porque lá no parágrafo 3º é um crime de menor potencial ofensivo? Porque lá a pena é de 6 meses, é 1 ano. Então, lá a pessoa carrega a droga para junto consumir com a pessoa de seu relacionamento. Aqui no artigo 28, ele carrega a droga para consumir com quem? E aí? Ele vai consumir sozinho. Mas se for com pessoa do seu relacionamento, aí tem uma punição lá no parágrafo 3º, que é um crime de menor potencial ofensivo. Aí o 33, caput, e o parágrafo 1º é o tráfico de droga propriamente dito, que eu não vou ficar lendo, ele está estampado aí no slide para vocês. Então, a pena de reclusão de 5 a 15 anos, e é o tráfico de drogas propriamente dito, que segundo o STJ é o crime equiparado a hediondo. Caput e parágrafo 1º. Aí tu pega a doutrina, diz que além do caput do 33 e o parágrafo 1º, quais são os outros 2 crimes que são equiparados a hediondo? O tráfico de maquinário, que é o artigo 34, tá? Para a produção da droga, e o artigo 36, que é o do financiador, aquele que não trafica, aquele que só financia. Aí você vai lá, artigo 35, associação para o tráfico, associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de traficar. Qual é o outro crime, professor? Artigo 37, é o do informante, é o do fogueteiro. Então é aquele que está lá, né, ou seja, o observador que está lá, nesse caso o olheiro, né, que está lá para ver se chega a polícia, por exemplo. Aí ele vai responder pelo artigo 37. Agora, se ele faz parte de uma associação criminosa, segundo o STJ, ele só responde pelo artigo 35 e não responde pelo artigo 37. Beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos encaixar as informações. Então, eu falei para vocês do crime 28 e depois falei rapidamente do crime do artigo 33 ao artigo 37, que é o do informante. Lá no 33 ainda temos mais 2 crimes. O parágrafo 2º, que é o quem auxilia ou instiga ao uso da substância ilícita. E no parágrafo 4º temos o tráfico de droga privilegiado. O que é o tráfico de droga privilegiado, pessoal? É justamente aquele que a pessoa, né, um réu primário, bons antecedentes, não envolvido com organização criminosa, ele pode ter uma redução de 1/6 a 2/3 na sua pena. Então se chama tráfico de droga privilegiado, entendeu? Então ali, que não mais é equiparado a hediondo, mas já foi no passado? Já foi equiparado a hediondo. Hoje não é mais equiparado a hediondo, tá bom? Aí, vamos lá, existem 2 crimes que não são muito comuns de caírem, né? Mas pode ser cobrado amanhã. Qual é ele? O 38. O que é o crime do 38? É do profissional da área de saúde. O profissional da área de saúde. Eu falei somente médico? Não. Pode ser um dentista, pode ser um médico, enfim. É um profissional da área de saúde que prescreve ou ministra de forma o quê? Culposa. Então, prescreveu ou ministrou de forma
culposa, artigo 38, é um crime de menor potencial ofensivo, que a pena máxima é de quanto? De 2 anos. Tá? Aí temos o crime do artigo 39. Agora, pessoal, olha só um detalhe, voltando no 38. Se prescrever ou ministrar de forma intencional, de forma voluntária, ou seja, de forma dolosa, vai entrar lá no 33. Aí passa a ser crime de tráfico de drogas, tá? Vai entrar lá no 33. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, pessoal. Ó, outro ponto aqui também para a gente aprofundar aqui mais um pouquinho. O artigo 39, ele traz o crime daquele que conduz uma embarcação ou aeronave. Conduzir embarcação ou aeronave sob o efeito de entorpecente, nesse caso, responde pelo artigo 39. O interessante é que existe uma forma qualificada. Se a banca citar que é possível a forma qualificada desse artigo 39, você diz que sim, quando esta embarcação, aeronave é de quê? De passageiro. Então, se é de passageiro, a pena dele chega até 6 anos. Então, passa a qualificar. Quando a pena é mais gravosa, muda e aí qualifica o crime, tá? Beleza? Vamos seguindo então. Eu não estou entendendo essa rinha aí, né? Uma rinha aí no fórum aí de, enfim, um com o outro. Pessoal, vamos embora, vocês vão trabalhar junto, né? Vocês vão passar na prova. Preste atenção na aula e vão com tudo, né? Sem ofender ninguém aí, enfim. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Alguns pontos aqui que ainda precisam ser destacados. Então, olha só, eu falei lá na Lei 12.850 que lá tem aumento de pena de 1/6 a 2/3. E falei que na Lei de Drogas também, 1/6 a 2/3. Então, eu falei para vocês que aqui aumenta a pena quando for o quê? Criança ou adolescente. O que mais, pessoal? Né? Quando for o quê? O tráfico interestadual. Estadual. Tráfico internacional. Internacional. Depois eu vou postar lá no Telegram, tá? O link tá lá na bio do Instagram. Quem tá perguntando o material aí. Internacional. Aí temos aqui também o transporte, o tráfico no transporte público. O que mais aqui? Aglomeração de uma forma geral, tá? Que é o inciso 3º lá do artigo 40. Aglomeração. Vamos lá. Algumas informações complementares aqui. Quando eu falo em tráfico interestadual, você tem que lembrar que o tráfico interestadual por exemplo, ele comprou drogas para traficar em São Paulo, saiu do Rio para traficar em São Paulo. Precisa transpor a fronteira? Não precisa transpor a fronteira, tá bom? Não precisa transpor a fronteira. E o internacional? Mesma coisa. Foi pego no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, indo para a Espanha. Também não precisa. Vai ter o crime majorado, a pena majorada, né? Então aqui eu aplico aos crimes do artigo 33 ao 37, não aplico aqui ao 38 e 39, tá bom? Aqueles dois últimos crimes que eu falei. A questão do transporte público, ele tem que estar traficando no transporte público. Porque se ele for pego com a droga oculta, levando para outro estado, ele não vai ter, por exemplo, não, para outro estado aí seria interestadual, né? Aí teria aumento sim. Mas para outro município, saiu do município A para o município B, a droga está guardada na mochila. Então, nesse caso, não tem aumento de pena, mas está traficando ali dentro do transporte público. Aí sim tem aumento de pena. E aglomeração é qualquer forma de aglomeração que seja um facilitador. Escola, universidade, festas, baladas, né, raves. Então, isso tudo nós estamos falando aqui de aglomerações. Tá bom? Então, aqui, lembrando que provavelmente vamos nos deparar com questões dessa parte aqui. O que mais que a gente pode acrescentar aqui, pessoal? Né? Antes da gente entrar na lei... Vou abrir aqui. Deixa eu só colocar aqui que eu vou jogar aqui no cantinho, que aí eu vou fazer uma letra menor aqui, tá?
Olha só, outro ponto aqui, para a gente já pular para outra lei, é destruição. Destruição das drogas, né? Quando isso vai acontecer? Aí vai depender se for com APF. O que é APF? Auto de prisão em flagrante. Sem APF, sem auto de prisão em flagrante, tá? E quando for o quê? Plantações ilícita. Plantações. Você tem que se lembrar na prova que aqui é imediatamente, tá? Por incineração. Imediatamente. E aqui, professor? Aqui, quando for com auto de prisão em flagrante, o prazo vai ser de 15 dias após determinação do juiz. 15 dias após determinação do juiz, tá bom? E aqui, no caso, sem autorização, né, não precisa, sem APF, aí vai ser 30 dias após apreensão. Então, olha só, vamos lá, resumindo aqui para a gente pular para outra lei. Quando for, tô ali na frente, né? Quando for com APF, auto de prisão em flagrante, depende da autorização e a autorização, após essa autorização, tem 15 dias para destruir. Quando for sem APF, sem auto de prisão em flagrante, 30 dias após a apreensão. Né? Qualquer tipo de droga. Agora, tem as plantações ilícitas, que estão lá no artigo 32. Então, ali é destruição imediata, tá? Por incineração. Imediatamente, o delegado de polícia vai destruir. Todas elas aqui, o delegado de polícia presente, mas ora com autorização, sem autorização e se liga nesses prazos. Onde que está isso aqui, professor? Aqui está lá no artigo 50, né? 50A, né? 50 e 50A e no artigo 32 da Lei 11.343. Ok? Isso, deve sim. Tá? Tem um prazo lá, se não me engano, acho que de 10 dias, né? Enfim, a parte de procedimentos pode até cair, mas eu apostaria mais na parte penal mesmo. Tá? Na parte de processo pode até cair, né? Por exemplo, prisão. Quando a gente fala de prisão aqui, a gente tem o prazo lá da lei, né? Dos crimes hediondos equiparados, de prisão temporária, né? 30 mais 30. O inquérito aqui, né? Nós temos 30 mais 90, preso ou solto, diferente lá dos 5, né? E ação, né? Na verdade, dos 5 não, do inquérito, dos 10 e 30 dias, 10 preso e 30 solto. Ação penal que é 5 e 15 dias, lá pelo Código de Processo Penal. Aqui, inquérito 90, 30 e 90 dias, tá? Normalmente é na presença do MP e da vigilância sanitária, tá? Mas o delegado de polícia, por exemplo, plantações é imediatamente o delegado de polícia. Autorização aqui imediatamente por incineração. E sempre lembrando que dessas aqui, pessoal, a gente, quando ele vai fazer um APF, por exemplo, ele só precisa do laudo de constatação, tá? Laudo de constatação. Então, se já foi constatado ali o laudo que a gente chama de laudo provisório. Então, esse laudo provisório, ele serve para o APF, para prisão em flagrante. Aí, depois tem que ter o quê? O laudo definitivo. Mas lembre sempre que o laudo provisório, a ausência do laudo definitivo, né, não gera nulidade se o laudo provisório ele tem todos os requisitos, né, todos os quesitos, vamos dizer assim, do laudo permanente, tá? Do laudo definitivo, tá bom? Então, lembra sempre também essa parte aí. Vamos então aqui, vamos avançando aqui. Vamos lá. Lei 10.826. Não sei porque que eu joguei aqui para a tela, voltando para mim. Beleza? Vamos lá, pessoal, que ainda tenho aí mais tempo, né? A gente deve ir até umas 2 e pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó, Lei 10.826. O que é importante aqui, muita coisa eu já até falei para vocês lá na Lei 8.072. Vamos aqui rapidamente aqui falar da Lei 10.826, alguns pontos que eu acho interessante aqui que podem ser cobrados na prova de vocês. Primeiro, o crime, falando da parte penal e processo penal, né? Principalmente da parte penal. Os crimes vão do artigo 12 ao artigo 18. Lá no artigo 12, você tem um crime de posse de arma de fogo de uso quê? De uso permitido. Você tem uma pena lá de 1 a 3 anos. E no crime, no artigo 13, omissão de cautela. Então, o pai que não tem os devidos cuidados, né, que tem uma pessoa deficiente em casa, filho menor, ou que deixa de registrar a perda, roubo ou furto da arma nas próximas 24 horas, ele pode responder pelo artigo 13, que é um crime de omissão de cautela. Somente esses dois crimes, tá, pessoal? Somente o artigo 12 e o artigo 13, somente esses dois crimes são punidos com detenção. E os demais crimes, professor?
os demais crimes do artigo 14, vou botar todos ele aqui, ó, artigo 15, artigo 16, que eu vou falar de um por um, artigo 17 e o artigo 18, esses crimes aqui, todos eles são punidos com o quê? Com reclusão. Então isso já ajuda naquela questão que às vezes você não lembra, mas você lembra quais são os punidos com detenção e com reclusão. Então 14 é o porte de arma de fogo de uso permitido. Então está portando arma de fogo ilegalmente de uso permitido, vai responder pelo artigo 14. Tem uma pena ali até 4 anos, se não me engano é de 2 a 4 anos, né? Bem como o disparo de arma de fogo. As bancas às vezes brincam assim, falam, ó, o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, artigo 14, tem a mesma pena do crime de disparo de arma de fogo do artigo 15. Exatamente, 2 a 4 anos de reclusão, entenderam? Então, sempre se ligando nisso, que são pontos que as bancas gostam de mencionar. Aí, pessoal, aqui dentro do Estatuto do Armamento, você tem que lembrar que o disparo de arma de fogo está no artigo 15, então disparar arma de fogo em um local público ou em direção a uma área pública, salvo se ele tem a intenção de praticar um outro crime, né? Que às vezes o disparo pode ser um meio, por exemplo, de um homicídio. Agora vamos lá. Já que cai homicídio, eu lembrei aqui de um detalhe importante aqui para vocês, até porque o edital lá, a banca no direito penal, falou lá, os principais julgados. Aí existe um posicionamento aí do STF, do STJ, que vocês têm que lembrar. Se, olha só, duas situações. Eu estou portando a arma, estou no posto, tomando uma cerveja com os amigos, como diz os baianos, bebendo, né? Sim, imediatamente. Então, estou lá conversando com os amigos, estou portando arma de fogo, ilegalmente. Aí discuti com o cara, peguei, disparei e matei. E aí, pessoal? Eu respondo pelo porte também ou responde somente pelo homicídio? Eu respondo em concurso. Por quê? Porque ficou comprovado que eu portava ilegalmente a minha arma habitualmente. Então, se eu porto a arma de fogo habitualmente e acabo matando uma pessoa, eu tenho 2 crimes. Agora, vamos lá. Não estou armado, não ando armado, mas tenho uma arma em casa. Estou ali bebendo, né, conversando e acabei discutindo. Vou na minha casa. Calma aí. Vou em casa, pego a arma e vou lá e mato ele. Então é o meio que eu fui buscar para executá-lo. Então é o meio empregado. Então eu respondo somente pelo homicídio. Entenderam a diferença? Quando há concurso e quando não há concurso, tá? Então isso aí é um ponto importante. Aí vamos lá. O artigo 16 é posse ou porte de arma de fogo de uso o quê? Restrito. Crime punido de 3 a 6 anos de reclusão. Aí vem a figura qualificada. Qual é o tipo qualificado? É justamente a figura que nós falamos lá, o tipo penal que passou a ser hediondo. Quando ele vai ser punido lá de 4 a 12 anos, se não me engano, acho que é de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. Então lá, pessoal, 4 a 12 anos que ele vai responder. Então lá, nesse caso, ele passa a ser o quê? Qualificado, porque é uso proibido e passa a ser crime hediondo. Passou a ser crime hediondo. Uso proibido é diferente de uso restrito. Lembre disso, eu falei lá na lei 8.072. Aí nós temos aqui também o artigo 17 e o artigo 18. O artigo 17 e o artigo 18, nós temos 2 crimes que são hediondos também, que é o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Independente se a arma, acessório ou munição, independente se é de uso restrito ou proibido. Entenderam? Ou se é de uso permitido. Está traficando? 17, é hediondo. Está comercializando? Está traficando? 18, né? Está comercializando ilegalmente? Artigo 17. Então, independente. Agora, vamos ao detalhe aqui importante. Se essa arma, acessório ou munição é de uso proibido ou uso restrito, a pena é aumentada da metade. Entenderam? Entenderam aqui? Aumentada da metade, tá? Aí vamos para outra majorante. Se quaisquer desses crimes, vou até mudar a cor aqui, ó. Se quaisquer desses crimes aqui for praticado por um agente autorizado, a pena é aumentada também da metade. O que é um agente autorizado? Para você lembrar na hora da prova. Qualquer daqueles que estão lá no artigo, por exemplo, no artigo 6º.
ali no artigo 7º, artigo 8º, que agora, na verdade, passou a Polícia Penal, né, passou a entrar lá no artigo 144. Então, você tem lá auditor da Receita, analista. Eu não estou questionando aqui se é em serviço, fora de serviço ou nacionalmente o porte. Estou falando aqueles que estão ali autorizados, né? Seja até um guarda municipal, quaisquer daqueles que estão ali cometerem quaisquer desses crimes aqui, pena aumentada da metade, tá bom? Como que isso cai uma vez? Dizendo que aumentava aqui. Não aumenta. Esses dois crimes não tem majorante. Só vai ter majorante quando for agente autorizado e quando esses dois crimes aqui, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, também for de uso proibido ou uso restrito. E para a gente fechar aqui o Estatuto do Armamento, ainda tenho tempo para falar mais de algumas leis, nós vamos a um detalhe aqui, ó. Arma de fogo, acessório, munição, pessoal, normalmente a pessoa se prende muito à arma de fogo, né? Mas o crime, por exemplo, de porte ilegal de arma, é de arma de fogo, acessório e munição. Aí quando eu falo de arma de fogo, essa arma de fogo, ela precisa ser periciada? Não precisa, tá bom? Para configurar crime do artigo 14, porte ilegal de arma de fogo, ou do 12, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ou do 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, ou na forma qualificada de uso proibido, não preciso periciar. Mas se for periciada a arma e ela for considerada inapta, logo eu vou ter o quê, pessoal? Nesse caso aqui, eu vou ter, olha o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu vou ter aqui um fato atípico. Se ela for periciada e, no caso, foi considerada inapta, é um fato atípico. Eu não tenho crime. Mas, vem por outro lado. Se lá dentro da arma, você tem lá, por exemplo, um 38 aí. Aí lá no tambor você tem lá as munições. E as munições, elas são o quê? Perfeitas. Tenho crime? Tenho. Porque o crime é de porte de arma de fogo, acessório ou munições. Mas se a banca citar quantidades ínfimas ou pequenas quantidades, aí eu sei que ela está me cobrando o quê? Um posicionamento do STJ e do STF. Então aí eu também tenho um fato o quê? Atípico. Eu não tenho o crime se ela citar quantidades pequenas ou ínfima, tá? Pequenas quantidades. Eu não vou ter o crime. Mas aí tem aluno que acha que não existe mais crime de porte de munição. Existe sim. Só não vai existir se a banca citar pequenas quantidades ou quantidades ínfimas. O que é isso, professor? É subjetivo. 2, 3, 4, para mim, pequenas quantidades, né? Para outros, de repente, 10 são pequenas. E a banca não vai citar quantidade. Ela vai falar ou pequenas quantidades ou quantidades ínfimas. Aí eu não vou ter o crime quando falar de munição. Beleza? Então, vamos lá. Vamos avançando. Lavagem de capitais aqui. Eu falei bastante também aqui, né, sobre lavagem de capitais. O que a banca poderia cobrar aqui? Vamos lá. Sobre a Lei 9613. Pessoal, até aqui, tranquilo? Se eu coloco mais água aqui. Aí, ó. Garrafinha do Estratégia. Copo do Estratégia. Tem vários alunos ganhando aí, hein? Que estão indo lá no Estratégia. Aí, ó. Nem sempre, tá, Marcelo? O homicídio, ele vai absorver o porte somente quando for o meio empregado. Se ficar comprovado, segundo o STJ, que ele tinha a habitualidade de portar arma de fogo de forma ilegal, ele responde em concurso, tá? Beleza? Vamos lá então. Lei 9613. Rapidamente aqui pra gente. Já falei da delação premiada aqui, tá? Já falei da delação premiada, que é o que mais. Um dos pontos importantíssimos aqui. Nós temos infiltração de agentes aqui? Temos. Nós temos ação controlada? Possibilidade? Temos também. E nós temos o crime de lavagem de capital. O interessante aqui é você entender, doutrinariamente falando, as 3 gerações. Numa primeira geração, quando a banca fala assim de primeira geração do crime de lavagem de capital, antigamente, há muito tempo atrás, eu só considerava crime de lavagem de capital ou de lavagem de dinheiro, que é a mesma coisa, que eu não sei como que vai vir escrito na prova de vocês, é justamente quando existiu o tráfico de drogas. Então, quando existiu o tráfico de drogas e tudo que ele recebia, ele tentava ocultar, tornando... O que é lavagem de capital? É você receber um valor, né, tentar tornar ele o quê? Recebeu ilicitamente,
vai tentar tornar ele, ou seja, uma verba lícita, né? Um recurso lícito, através de uma empresa, através de repasses, né, entre organizações. Entendeu? Não entendi, pessoal. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Beleza, então vamos lá. Então eu vou ter as gerações. E nessa primeira geração, lembre sempre do tráfico de drogas. Agora, a segunda geração. Na segunda geração, que perdurou ali até 2012, foi justamente quando eu tinha um rol. E esse rol era taxativo. E esse rol taxativo, tá? Esse rol taxativo, ele justamente, eu não poderia aplicar se não tivesse um crime ali. Então existia um rol de crimes que, ao cometerem aqueles crimes e tentarem lavar o dinheiro, a lavagem de dinheiro por aqueles crimes, eu enquadraria na Lei 9613. E hoje, na terceira geração, é justamente quaisquer crimes. Então aquele rol foi revogado em 2012. Então hoje quaisquer crime, tá, pessoal? Quaisquer crime que foi praticado e tem ali recursos envolvidos e ele tenta de uma forma legalizar, né? Ou seja, tornar aquela verba, aquele recurso ilícito como lícito, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então você tem 3 gerações, isso pode cair na prova de vocês. Agora outro detalhe que eu vou deixar aqui registrado, vamos lá, quando a gente fala da lei, é importante você saber que lá no artigo 1º, onde traz o crime propriamente dito de lavagem de capital, você tem um aumento de pena. E esse aumento de pena vai ser de 1 a 2/3, ou seja, 1/3 a 2/3, ok? Ou seja, pessoal, se for o quê? Né? Cometido de forma reiterada, opa, saiu aqui errado. Se o crime for cometido de forma reiterada, ou se envolver o quê? Organização criminosa. Então lembre disso. É possível ter aumento de pena, professor? É possível sim, ok? Da mesma forma que é possível também, isso aqui é majorante, tá? Quando eu falo majorante, é aumento. Quando eu falo em minorante, tá? É redução da pena. Então eu posso também ter uma redução e é o mesmo índice, tá? É de 1/3 a 2/3. Quando que eu vou ter a redução de 1/3 a 2/3, pessoal? Nesse caso aqui, delação da pena. Delação que eu falei para vocês. Por exemplo, entre outros benefícios, professor, entre outros benefícios também, tá bom? Entre outros benefícios. E perda do cargo, pessoal? Eu falei lá para vocês, perda do cargo também tem aqui? Tem. E vai ser pelo dobro, né? Pelo dobro da pena também. A perda do cargo, tá? Então há essa possibilidade. Então essa lavagem de capital, você pode ter aumento de 1/3 a 2/3, pode ter uma redução de 1/3 a 2/3 na delação premiada, mas também pode ter o perdão judicial, pode ter uma progressão de regime, pode ter uma transação penal. Então são vários benefícios, eu falei lá no início, quando eu citei delação premiada. Então nesse caso ele vai ter essa possibilidade também de reduzir, bem como aumentar a pena, tá? Infiltração de agente, ação controlada e a perda do cargo pelo dobro da pena. Beleza? Vamos avançando então? Vamos lá. 9455, ó, tortura. A Lei 9455, você traz uma classificação, né? Você tem uma classificação doutrinária e traz os crimes de tortura ali. Os crimes de tortura, pessoal, os crimes de tortura, olha o que eu vou falar, de tortura, são equiparados a hediondo. Por que eu estou frisando isso? Porque existe um crime que não é considerado de tortura, que está lá no parágrafo 2º do artigo 1º. Que crime é esse? Aquele que omite. Então, aquele que omite e tem o dever de agir, ele responde por detenção de 1 a 4 anos. Esse crime equiparado a hediondo? Não é. O crime equiparado a hediondo é aquele tortura, onde você tem lá a tortura castigo, onde você tem a tortura discriminatória, onde você tem a tortura probatória e a tortura crime. Então, esses crimes são crimes equiparados a hediondo.
E a esses crimes eu vou ter também aumento de pena. De 1/6 a 1/3. Quando, professor? Ó, aqui sim, ó, criança, adolescente, idoso, maior de 60 anos, né? Gestante e deficiente. 1/6 a 1/3. Vou ter também aqui quando for o quê? Mediante sequestro. Mediante sequestro. Mediante sequestro. Então também tem aumento de pena. Ou quando for um agente público, praticado por um agente público, que vai ter a perda do cargo. Por quê? Pelo dobro da pena. Tá? Então a perda do cargo pelo dobro da pena. Beleza? Então aqui eu vou ter as majorantes. Aí eu tenho tortura qualificada. A tortura qualificada é pelo resultado lesão corporal grave ou gravíssima. Aí você tem que gravar o artigo 129. Por exemplo, se for uma lesão corporal, né, onde você tem a incapacidade habitual por mais de 30 dias, onde você tem uma aceleração de parto, onde você tem lá uma deformidade, onde você tem... que mais? Aceleração de parto, perigo de vida, incapacidade habitual por mais de 30 dias e a deformidade. Cuidado, a perda de membro, sentido ou função é gravíssima. Então ali eu vou ter a grave, lesão corporal grave, mas posso ter a gravíssima, né? Como, por exemplo, a deformidade não, é debilidade, né? De membro, sentido. Debilidade é grave. A deformidade permanente é gravíssima. Aí tem lá o aborto, né? O que mais? Tem ou seja, a incapacidade permanente, que seria gravíssima também. Então, qualquer dessas, aí você tem que ver como que a banca vai citar. Se ela citar que houve uma tortura, se ela citar que houve, por exemplo, um perigo de vida, aí, nesse caso, eu estou falando de uma lesão corporal, ou seja, grave, logo eu vou ter o quê? Uma tortura qualificada. Mas posso qualificar também a tortura pelo resultado morte, tá? Resultado morte também. Então, é sempre bom. Sim, a tortura... ela pode ser física ou psicológica. Então, a sanidade, né, ou seja, o impacto, né, da violência sobre a pessoa não é só física, não. É psicológica também, tá? Tanto física como psicológica. Qualquer tipo, a banca não vai citar especificamente, mas ela vai falar que a tortura, ela pode afirmar, né, que ela pode ser tortura física ou psicológica. Aí entraria também, se for ficar comprovado que houve uma tortura psicológica, ou seja, a pessoa ficou ali, né, tendo que fazer o tratamento, enfim, devido ali várias ações, né, dentro de casa, não deixa sair, né, deixa a pessoa trancada com a janela fechada no escuro, aí dá uma horinha de sol depois, então assim, a pessoa pode não ficar com uma sanidade, mas pode ficar com problemas psicológicos, né, então sanidade mental, então aí pode configurar uma tortura também, tá bom? Beleza? Então gravem essas majorantes, que a gente podemos nos deparar amanhã lá. Vamos lá, vamos seguindo. Abuso de autoridade aqui, pessoal, né? Eu falei aqui para vocês bastante sobre abuso de autoridade, mas aqui, só um detalhe importante também aqui. Perda do cargo eu já falei, tá? De 1 a 5 anos, né? Cuidado com a suspensão, tá? Aquela suspensão lá de 6 meses até 6 meses, cuidado que aqui dali é uma pena restritiva de direito, não é, ou seja, um efeito da condenação, tá? É uma pena restritiva de direito. Então existe essa suspensão e existe a perda do cargo. Aqui o crime ele só pode ser punido por detenção. Não existe reclusão. Então aqui já mata uma possível questão de... Não existe aqui, pessoal, reclusão, tá? Então aqui já mata uma possível questão de detenção. E essa detenção ela só pode ser de 6 meses a 2 anos ou de 1 a 4 anos. Beleza? Aí tem vários crimes, né? Mas vou chamar a atenção de um que eu apostaria que vai cair na prova de vocês, que é o artigo 22. Por que esse artigo 22 ele é importante, entre outros também? Não vou, né? Porque ele existe a questão da invasão de domicílio. O artigo 150...
O artigo 150 do Código Penal, ele trazia o crime de invasão de domicílio, ele traz o crime de invasão de domicílio e trazia uma majorante quando esse agente era o quê? Um agente público. Então esse dispositivo foi revogado, se não me engano, acho que foi o parágrafo 2º ou 3º do artigo 150, lá do Código Penal. Aí nós temos aqui a invasão de domicílio, que é punido com detenção de 1 a 4 anos. Quando que isso aqui vai acontecer, essa invasão pelo agente público? Mesmo que ele tenha o mandado de busca e apreensão, você tem que tomar cuidado, porque ele só pode adentrar na casa antes de 21 horas ou depois de 5 horas da manhã. Se ele entrou dentro desse período, ele está no crime de abuso de autoridade, entenderam? Então o interessante aqui é você gravar esse horário, que a banca pode mudar, falar 20 horas, 6 horas da manhã. Então aqui cuidado. E a detenção de 1 a 4 anos. Então o crime só pode ser punido 6 meses a 2 anos, que é onde nós vamos ter crime de menor potencial ofensivo, e aqui o de 1 a 4 anos, onde nós vamos ter aí um crime de médio potencial ofensivo. A pessoa nunca vi falar nisso. Aí é doutrina. Por que médio? Porque a pena mínima ela não ultrapassa 1 ano. Então quando a pena mínima não ultrapassar 1 ano, eu vou poder aplicar o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Ou seja, eu vou poder aplicar a suspensão condicional do processo, que é diferente do sursis penal. Não tem lá na Lei 7.210, que a gente falou um pouquinho ali da lei? O sursis penal? Dá vontade de falar tudo, né? Mas não dá tempo. Se der tempo, Bruno, eu vou chegar lá, tá? Se der tempo. Infelizmente é pouco tempo, assim, eu tenho que falar, porque não adianta também... É melhor falar um pouco mais aprofundado de cada lei do que eu falar um item de cada lei e não cair nada, entendeu? Pelo menos eu vou ajudar vocês em algumas leis, porque são várias leis, né? Então não dá para falar tudo. Mas vamos ver até onde eu consigo ir. Olha só, artigo 89, suspensão condicional do processo para os crimes cuja pena mínima não ultrapasse a 1 ano, mesmo que a máxima ultrapasse a 2 anos, tá? Então, suspensão condicional do processo, que é diferente do sursis penal. O sursis penal está lá na Lei 7.200. Aqui é o do processo, ele não chega a ser condenado, não há pena, por isso que é o sursis. Aí vamos lá, os crimes de abuso de autoridade, os crimes, né, são de ação penal pública incondicionada. Então aqui, pessoal, não precisa de representação, e as bancas gostam de destacar que precisa de representação do ofendido, não precisa. Mas, se o Ministério Público não denunciar em 5 dias estando preso ou 15 dias estando solto, que aí eu estou resgatando um prazo processual penal, já que 48 horas não existe mais aqui, porque a Lei 4898 foi revogada, então logo eu tenho uma ação penal pública incondicionada, mas eu posso ter uma ação penal pública subsidiária, né? Uma ação penal privada subsidiária da pública, existe essa regra específica na lei. Mas só que, pelo artigo 107 do Código Penal, existe a extinção da punibilidade. Não existe lá a extinção da punibilidade? Sim. E quais são as formas de extinguir a punibilidade? Não vou falar todas, mas vou falar para vocês uma, que é justamente o quê? A decadência. E se eu tenho um particular a possibilidade dele entrar com uma ação penal, né, subsidiária da pública, logo a norma deu para ele quanto tempo? 6 meses. Então eu passo a ter um prazo decadencial. Mas se eu falo em ação penal pública incondicionada, eu não posso ter decadência. Eu não posso ter um prazo decadencial. Eu não posso ter extinção da punibilidade. Posso até ter um prazo decadencial, mas eu vou chamar ele de impróprio. Por quê? Porque eu não posso ter a extinção da punibilidade por esse prazo decadencial. Entenderam? Porque a ação penal é pública incondicionada. Então só vou ter a possibilidade quando houver o quê? A prescrição do crime. Aí sim, pelo artigo 107, eu posso ter a extinção da punibilidade pela prescrição. Porque independente, o prazo do Ministério Público, independente dos 5 e 15 dias, ele não esgota. Então lembrem disso também na hora da prova. E quaisquer pessoas que sejam agentes públicos, remunerado ou não, transitoriamente ou permanente, né, na instituição, ele vai poder responder por esse crime de abuso de autoridade. É bem parecido lá com o artigo 327, lá do Código Penal, né? Que a gente tem lá quem pode responder pelos crimes contra a administração pública, os funcionários públicos. Então, traz uma regra aqui bem parecida. Vamos lá, pessoal. Vamos então aqui, avançando aqui. Vou pegar aqui uma outra norma. Aqui, o que eu queria destacar para vocês aqui é o seguinte. Todos os crimes, todos eles aqui, da Lei 7.716, todos eles são punidos com reclusão, tá, pessoal? Todos
com reclusão. Então eu falei para vocês ali que o crime, nesse caso aqui, a lei de abuso de autoridade. Eu destaquei aqui que esses crimes, eles nesse caso, serão punidos o quê? Com detenção. Aqui todos são com reclusão, todos eles. É um crime imprescritível e inafiançável, eu falei para vocês, imprescritível e inafiançável. E o detalhe aqui, eu vou chamar a atenção para vocês do artigo 6º. Artigo 6º. Por quê, pessoal? Porque o artigo 6º, ele traz aquele crime da pessoa que recusa. O crime de racismo, ele é diferente de injúria racial. Injúria racial, quando a pessoa chama um cara, por exemplo, chama um negro de macaco, chama um branco de branco azedo, né? Então, esse crime é de injúria racial. Vai entrar lá no artigo 141. O crime de racismo é quando a pessoa ela é impedida de fazer algo pela sua cor, entendeu? Por exemplo, o artigo 6º, se houver, por exemplo, uma recusa, um impedimento de matricular uma pessoa na escola por uma questão de cor, vai entrar no artigo 6º. Aí vem um detalhe que eu queria destacar e é a única, entre aspas, majorante que tem na prova de vocês. Que o legislador chama de agravante. Agravante. Ou seja, pena agravada em 1/3. Que você vai entender doutrinariamente como o quê? Como aumento de pena. Se essa criança, né, por exemplo, se essa pessoa, não vou falar criança, né, que aí eu já estou falando a resposta, se essa pessoa é menor de quê? Menor de 18 anos. Então, se é menor de 18 anos, essa pessoa que está tendo a recusa de matricular ela numa escola, numa instituição, por uma questão de cor, raça, enfim, né, o que vai acontecer? Pena agravada de 1/3. Tá? E é a única agravante que tem. Falei da perda do cargo e a perda do cargo tem que ser o quê? Fundamentada. Precisa ser reincidente? Não precisa. Mas também não é efeito automático da condenação. Tem que vir motivada na decisão, tá bom? Então, vamos seguindo. Vamos lá. A Lei 9.099, já falamos bastante. Aqui é até interessante você ver o que é transação penal, artigo 76, tá? E a suspensão condicional do processo que eu falei aqui. Então, os crimes de menor potencial ofensivo, mas olha só, o estratégia, tá, Antônio, ele sempre corrige a prova, tá? Isso até quando liberam a prova, tá? Que nem toda banca libera a prova. Então, sempre que libera a prova, os professores corrigem a prova e acabam comentando, de uma forma mais rápida, mas acaba comentando. Aí depois tem análise dos recursos. Aí tem possibilidade da análise do recurso. Então vamos lá, pessoal. Quando o crime, a pena máxima não ultrapassa a 2 anos, eu tenho crimes de menor potencial ofensivo. Quando a pena mínima não ultrapassa 1 ano, independente da máxima, mesmo assim eu posso aplicar a suspensão condicional do processo. Aí aqui, vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem, ó, a transação penal, né? Ela é um acordo firmado entre o Ministério Público e acusado para antecipar a aplicação de pena e o processo ser arquivado, tá bom? Pena máxima não superior a 2 anos e está lá previsto no artigo 76. E aqui a suspensão condicional do processo, pulei aqui, possibilidade de benefício oferecido pelo Ministério Público, no qual o acusado aceita e cumpre as condições impostas pelo juiz e a punibilidade é extinta para acusações de crimes com pena mínima não superior a 1 ano, prevista no artigo aí 89. Então, são pontos que é interessante você lembrar na hora da prova. Aqui, o que eu colocaria a mais, que normalmente as bancas gostam de cobrar, é justamente, pessoal, alguns princípios, tá? Alguns princípios que estão lá no artigo 62 aplicados ao GCRIM. Então, você tem lá, por exemplo, não sei se vai estar na ordem, informalidade, que mais que entraria aqui, professor? A oralidade, princípio da oralidade, né? Que mais aqui? A simplicidade, que entrou aí, não tão recente, né? Mas entrou depois, simplicidade. Que mais que entraria aqui? Economia processual. Que mais que entraria aqui? A questão da celeridade.
Então, quando eu falo de Lei 9.099, eu tenho o TCO, que é o termo circunstanciado, tá? Eu não tenho inquérito policial. Então, por exemplo, quando eu falo de crimes de menor potencial ofensivo, eu vou aplicar, ou seja, o termo circunstanciado. Aí você tem vários crimes, né? Como eu falei, por exemplo, crime de abuso de autoridade, falei alguns lá na lei de drogas, falei lá omissão de cautela no Estatuto de Armamento, crimes de trânsito, que está no edital de vocês também, né? Por exemplo, você tem vários, praticamente, a maioria é de menor potencial ofensivo, porque é de 6 meses a 1 ano, lá nos crimes de trânsito, tá bom? Agora, existem algumas regras ali, específicas ali. Deixa eu ver como que está meu tempo aqui, calma aí. Tem muita coisa ainda que eu poderia falar, mas quero ver aqui se... Só um minutinho. Deixa eu deixar aqui, aberto aqui, eu vou ficar olhando aqui, vou só falando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Então, os crimes de menor potencial ofensivo você aplica em vários crimes, desde que a pena máxima não ultrapasse ali a 2 anos, mas mesmo assim, se ultrapassar, eu posso aplicar o artigo 89, que é a suspensão condicional do processo, tá bom? Beleza, dá para eu continuar aqui mais um pouquinho. Vamos lá então, pessoal. Então lembrem disso. Vamos seguindo. Vamos lá, Lei 11.340. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Só fechar essas duas partes aqui. Cadê? Vamos lá. Aqui sobre a Lei 11.340, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, que é muito grande ela, mas eu vou destacar alguns pontos que eu acredito que poderão cair na prova de vocês. Por exemplo, o artigo 12C, né, que traz lá a possibilidade do delegado e na ausência do delegado, por exemplo, um agente aplicar uma medida protetiva de direito, tá? Então traz essa possibilidade. O que mais que eu vou destacar? O artigo 24, que hoje nós temos um crime, que é, no caso, a pessoa que, na verdade, descumpre uma medida protetiva. Então, existe o artigo 24A. Até então, não tínhamos crime na Lei 11.340, na Lei Maria da Penha. Mas hoje, a gente tem um crime. Então, lembrem disso aí. O que mais aqui, pessoal, que a gente pode... Algumas súmulas, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou escrevendo aqui, que fica registrado aí, que a gente está com um tempinho aqui. Vamos então aqui, ó. Lei 11.340. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que eu já mencionei, é o artigo 12C. Cuidado com esse artigo 12C. Por quê? Porque agora, pessoal, quando a gente fala, né, em aplicar, quando há, por exemplo, um risco, né, um risco iminente da vítima, risco iminente, por exemplo, iminente. E esse risco iminente é justamente da pessoa, da mulher lá que está sendo agredida, né? Uma violência doméstica, tá bom? Então, pessoal, essa medida, tá? Aplicada, vamos dizer assim, afastamento do lar. Vamos botar aqui, ó. Afastamento do lar. Ou seja, afastar o agressor do lar. Isso pode ser aplicado em regra por quem? Pela autoridade judicial, ou seja, pelo juiz. Mas, né, ou seja, tem lugar, tem comarca, tem município que não tem juiz. Então, onde não tiver juiz, pelo delegado. Além do delegado, nós podemos aplicar também o quê? Pelo policial, ou seja, por um agente, tá? Pelo agente. Quando o quê, pessoal? Quando, né, no caso, não houver delegado, tá?
ou seja, no ato. Então, há essa possibilidade aqui. Então, é uma medida protetiva o afastamento do lar? É, mas nesse caso aqui, pode aplicar tanto o juiz como o delegado ou um agente, ou seja, um policial. Aí nós temos o artigo 24A. O artigo 24A, ele até então a lei não tinha crime, e hoje nós temos o crime quando há o quê? Um descumprimento judicial, ou seja, uma decisão judicial. Então, ó, descumprir decisão judicial. Decisão judicial. Então, descumprir uma decisão judicial, nesse caso aí, vai ter lá uma detenção de 3 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos. E depois, muitos devem estar se perguntando, professor, então é um crime de menor potencial ofensivo. Mas a doutrina entende, pessoal, que eu não posso aplicar as medidas, ou seja, despenalizadora. Por quê? Porque quando eu falo em Lei Maria da Penha, eu tenho aqui algumas súmulas. E que súmulas são essas? Por exemplo, vou começar com a 536. A súmula 536 do STJ, ela diz que a suspensão condicional do processo, bem como a transação penal, tá ok? Nesse caso, eu não aplico o quê? A Lei Maria da Penha. Então, eu não posso aplicar a suspensão condicional do processo nem a transação penal aos crimes praticados que envolve a Lei Maria da Penha. Entenderam? Qual é a outra súmula importante aqui que cai muito em concurso público? E aqui já são, né, pessoal, ou seja, decisões pacificadas, né, decisões reiteradas, que viram súmulas. Então, essas têm uma chance muito grande de cair. Então, por exemplo, quando for ação, né, referente ao crime de lesão corporal, nesse caso, independente do crime, ele vai ser o quê? Uma ação penal pública incondicionada, tá? Qual é a outra súmula, professor? A 588. Então, a súmula 588 fala que quando for crime ou contravenção contra a mulher, ok? Nesse caso aqui, eu não posso aplicar o quê? Pena restritiva de direito. Não posso aplicar pena restritiva de direito quando envolver violência contra a mulher. Tá? Qual é mais uma aqui? Né? Vou botar mais duas aqui. A 589 e a súmula 600, que são importantes. Então, a 589 aqui, por exemplo, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Eu não posso aplicar aos crimes e contravenções, no caso, quando há relação doméstica. Tá bom? E outra coisa, pessoal, a 600 traz uma regra que já é muito batida. Não se exige aqui a coabitação para punir a pessoa pela Lei Maria da Penha. Então, não se exige a coabitação, tá? Coabitação. Não se exige. E lembrando que o crime, ele pode ser praticado contra a mulher. No polo passivo tem que ser mulher, tá? E no polo ativo? Pode ser mulher ou homem. Pode ser mãe contra filha, filho contra filha, amante contra a namorada, que mais, né? Então, no polo ativo pode ser qualquer um, mas no polo passivo tem que ser mulher, tá bom? Para a gente aplicar a regra da Lei 11.340. Eu acredito que basicamente é isso, tá, pessoal? Basicamente aqui é isso. Agora, tô vendo ali a mensagem. Boa tarde a todos aí que estão chegando, né? Quem não pegou, acredito que vai ficar disponível, tá? Depois você consegue aí rever aí, que a gente falou bastante coisa aqui, falou muita coisa aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, pra gente já caminhando aqui. Ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem alguns crimes que eu vou destacar aqui para vocês, vou até deixar registrado aqui, porque são importantes. Algumas regras aqui. Algumas já até falei. O que eu já falei, eu vou até escrever rápido aqui. Deixa eu jogar aqui na tela o artigo, por exemplo, 190A. Tá? 190A. Aqui, deixa eu colocar aqui. A gente fala de infiltração. Vou botar aqui, ó. Opa, pulei aqui. Infiltração de agentes. Então, é possível? Sim, quando for o quê? Virtual, tá? Infiltração de agentes virtualmente falando. Virtual.
Então, é possível? É. Mas é para qualquer crime? Não é para qualquer crime, né? Existem alguns crimes aí específicos quando a gente fala de infiltração virtual. Eu já falei até para vocês aí, né? O artigo, por exemplo, lá 240, 241, 241A, né? Normalmente é pedofilia, né? Infiltração de agente na internet. Aqui também, pessoal, existe majorante, aumento de pena, majorante. Então, quando que eu vou ter aumento de pena aqui? Né? Por exemplo, o artigo 240, ele fala lá daquele que reproduz, aquele que fotografa criança, né? Filma criança, né? Produz lá algo, crime de pedofilia, enfim, né? Vou ter aumento da pena aqui de 1/3, se o agente, pessoal, ele comete esse crime. Vamos dizer, se ele é um agente público, agente público, aí aqui eu já remeto para o artigo 227A, que eu já falei para vocês, que vai ter a perda do cargo? Vai, mas ele precisa ser o quê? Reincidente, tá bom? Então, ó, se ele é um agente público, o que mais aqui? Se ele prevalece lá do parentesco, ó, botar assim, ó, agente público, parentesco, né? E aqui, pessoal, essa relação de parentesco com a sanguíneo ou não, até o 3º grau, tá? Até o 3º grau. E também, pessoal, se ele prevalece das relações domésticas, né? Ou seja, não há um parentesco, mas existe uma relações domésticas, ó, relações domésticas. Então aí eu vou ter o aumento de 1/3. Mas tem a possibilidade também de ter majorante com base, pessoal, lá no artigo 244B, tá? Ou seja, a pessoa que adquire lá o produto, né, fotografias, aqui não, aqui é corrupção, tá? Tô fazendo confusão lá com 241B, que eu já vou falar dele. 241B, tá bom? Eu já vou falar dele. Mas ó, o 244 é corrupção de menores. Então, pessoal, aqui, né, ela pode ser também aumentada de 1/3, tá? 1/3 se realmente ele pratica o ilícito, né? Porque como é um crime formal, ele não necessariamente ele precisa praticar o ilícito, o menor que está corrompido. Mas se cometer, vai ter aumento da pena ali de 1/3. Agora, aqui eu vou falar de crime, aqui eu vou falar de minorante, ou seja, diminuição da pena. Então aqui eu já estou falando de minorante, diminuição da pena. Então nesse caso aqui, quando que eu vou ter a diminuição da pena? Então imagina, pessoal, uma pessoa que comprou produtos, né, fotografias, filmes de prostituição infantil, né, de crianças, despida, aquelas coisas todas. Então se a quantidade for pequena do material e ele sendo primário, enfim, a pena ela pode ser diminuída de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Tá bom? Então, não esqueçam disso. Nesse caso aqui, há essa possibilidade. Agora, os crimes tem vários, né? Não dá pra gente falar de todos eles. Eu estou tentando buscar aqui uma informação que possa ser... vocês podem ser beneficiados com majorante, com diminuição, com crime que é forma privilegiada. Esse 241B, como a infiltração de agentes, como a perda do cargo. Mas existem vários crimes, não dá tempo de a gente falar todos eles aqui. Avançando aqui mais um pouco, pessoal. Ó, Lei 10.741, aqui é o Estatuto do Idoso, tá? É o Estatuto do Idoso. Vou trabalhar na mesma coisa, por exemplo, lá no artigo 96 e no 97, lá, nós temos aumento de pena também. Então, vou jogar aqui, ó, né? Vamos lá, crime do Estatuto do Idoso. Então, você tem lá artigo 96 e artigo 97. Então, cuidado com esses dois artigos, porque aqui eu tenho um aumento da pena de 1/3. Então, o que é o crime do 96? Primeiramente, aquele idoso que é discriminado, impedido, né, de ter acesso lá ao seu banco, à sua conta bancária, ao transporte público. Então, comete o crime do artigo 96, lá quem pratica esse ato contra um idoso. Aí a pena ela pode ser aumentada de 1/3, né? Se essa pessoa que sofreu o ilícito, nesse caso aqui... Não entendi. Quem quer o réu pay para quê? Pessoal, tem que ser mulher, tá, pessoal? Mulher, tá bom? Olha só, tem que ser mulher, tá bom? Sobre divergências de posicionamento, a banca não vai cobrar.
tem que ser no polo passivo, tem que ser mulher, tá bom? Então é isso que você tem que ter em mente lá. Beleza? Cuidado aí. É claro que isso deve mudar em breve, tá, pessoal? Porque existem julgados, posicionamentos divergentes. Mas para a sua prova tem que ser mulher no polo passivo. A não ser que tenha uma outra opção melhor, né? Mas vamos aqui, vamos seguindo aqui. Ó, 1/3. Quer dizer, não tem a opção mulher e tem uma outra opção. Só não pode afirmar que é homem, tá? No polo passivo. Aí tá errado. Vamos lá então, ó. Lei 10.741. Então aqui tem um aumento de pena e esse aumento de pena é justamente se a pessoa está sob os cuidados, tá? Então, olha lá, o idoso está sob os cuidados do agressor. Logo, o agressor vai responder pelo crime com 1/3 aqui, tá? Agora, lá no 97, vocês vão ver que a pena ela pode ser aumentada da metade. O que é o crime do 97? Primeiramente, é aquele que deixa, é o de omissão, né? Deixa de prestar assistência ao idoso, quando ele pode fazer um crime omissivo. Então, nesse caso, aumenta a pena da metade se, por exemplo, ele, pela omissão, ele praticou omissão, não prestou socorro lá ao idoso. Aí o que aconteceu? O idoso teve uma lesão corporal grave ou gravíssima. Grave ou gravíssima, tá? Não tem. Suspensão condicional da Lei Maria da Penha não tem, tá? Falei ali para vocês ali sobre a súmula 536. Não existe suspensão condicional para os crimes praticados com a Lei Maria da Penha. Vamos lá então. Se a lesão corporal é grave ou gravíssima pela omissão do 97, logo vai ter a pena aumentada da metade. E se vem a morte, né? Se sobrevém 3 vezes, ou seja, é triplicada a pena. Se no caso acontece a morte pela esta omissão. Então a pena é triplicada se houve o quê? O resultado morte. Resultado morte, a pena é triplicada. Lembrando, pessoal, também que pelo artigo 95 eu não aplico, ou seja, as escusas lá absolutórias do artigo 181. Né? O que é isso? Né? O artigo 181 e 182 são, situações, crimes patrimoniais. Então, do artigo 155, na verdade, ao artigo 180, que ou seja, lá desde o furto até o 180, que traz o crime de receptação, não é isso? 180? Então, você tem os crimes patrimoniais. Então, esses crimes, quando forem praticados contra o idoso, não posso aplicar aquela escusa absolutória, porque lá não tem a possibilidade, se não é com violência ou grave ameaça, por exemplo, o filho foi lá, pegou lá um dinheirinho na bolsa da mãe. A mulher foi lá na bolsa do marido, pegou um dinheirinho. E aí, tem furto? Tem, é um furto, né? Não deixa de ser um furto. Mas vai responder? Não vai, né? Por quê? Porque existem as escusas. Agora, se for idoso, vai lá o filho, o netinho lá, 18 anos, né? Não quer trabalhar, não quer estudar, vai lá, pega um dinheirinho na bolsa do avô. Furtou? Furtou. Ah, mas não aplica, né? Não tem sanção. Tem sim. Porque as escusas, do artigo 181 e 182, eu não aplico aos crimes praticados contra idoso. Beleza? Tranquilidade? É basicamente o que a banca pode cobrar aqui, tá, pessoal? Não vejo assim o que a banca poderia cobrar em cima disso aqui, não, tá? Assim, fora os crimes que são cometidos, né? Tem vários crimes ali também. Isso, exatamente. Nada da Lei 9.099, né? Se pega ruim para quem comete crime. Para quem comete contra a mulher, fica mais complicado ainda. Você vê aí o tal do DJ Ives aí que está preso até dizer chega, né? Não consegue nem sair. Já teve aí mais de não sei quantos habeas corpus negado aí. Eu estou falando suspensão condicional do processo, tá? Suspensão condicional do processo, tá bom? A suspensão condicional da pena vai entrar na regra lá da Lei 7.210, combinado com o Código Penal. Aí é uma outra situação. Sursis processual é uma coisa, sursis penal é outra coisa, entendeu? Então, aí já é outra situação. Porque a suspensão condicional da pena não está na Lei 9.099. Beleza? Só para vocês ficarem atentos aí. Vamos lá, pessoal. Avançando aqui.
Lei 8.137. Então aqui você tem os crimes contra a ordem tributária. Mas um ponto importante aqui, que eu gostaria de destacar, que a gente já está quase finalizando aí, é justamente a súmula 24, eu estou aqui, mas estou olhando ali para o fórum ali para ver se tem alguma dúvida aí. A súmula 24, e aqui também eu já falei da delação premiada, né? É possível delação premiada aqui? Nesse caso a gente vai ter aí uma redução de 1 a 2 terços, tá bom? De 1 a 2 terços. Então olha aqui, ó, na tela aqui. Então aqui, a súmula 24, o que você precisa saber aqui, pessoal? Que esta súmula, ela traz uma regra muito importante para a lei 8.137. E que regra é essa, professor? É justamente, por exemplo, o artigo 1º, pulei aqui? Pulei. O artigo 1º da lei 8.137, ele traz alguns crimes contra a ordem tributária, porque aqui nós temos crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica e de relação de consumo, tá? Relação de consumo. Então aqui eu tenho crimes que você está tipificado lá no artigo 1º, que eles podem ser material ou formal. Então o que acontece? Quando a banca citar qualquer crimes do artigo 1º, do inciso 1 ao inciso 4º, tá? Do inciso 1 ao inciso 4º, eu preciso ter o lançamento do crédito, ou seja, o lançamento definitivo do processo administrativo fiscal. Então, sem o processo administrativo fiscal, eu não posso punir essas pessoas, entendeu? Então, a súmula 24 diz isso. Então, você tem lá os crimes, né, contra a ordem tributária e você, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, ela tem uma sonegação de um imposto, eu tenho que ter o lançamento, processo definitivo, para eu poder aplicar o tipo penal, tá? Fora isso, dentre as outras possibilidades, eu tenho um crime que é formal, tá? Então, a prática do ato já entraria aqui no crime. Aí a delação premiada, aí a relação de consumo, normalmente a banca, né, ela faz um comparativo com a lei 8.078, que é o CDC, né, os crimes do Código do Consumidor, tá? Então tem que ficar atento aí. Pessoal, já extrapolei aqui 2h30. Depois, olha só, tem lá também o crime a lei, né, 9.503. Deixa eu só mandar aqui, pessoal. Beleza. Eu vou... Só um minutinho só, pessoal. Beleza. Então, pessoal, olha só. A gente vai finalizar aqui, voltando aqui para mim, tá? Só passar aqui uma última dica para vocês. Pedir permissão ali só para passar. Aqui, eu vou deixar esse material lá para vocês depois, tá? Sobre a Lei 4737. E a gente vai finalizar aqui com uma dica sobre o Código de Trânsito. Então, olha só, se a banca cobrar amanhã, né, tentei segurar aqui no máximo, aqui, mas acho que teve algum problema lá na transmissão do outro professor, mas aqui, ó, se a banca cobrar amanhã o Código de Trânsito, ela vai cobrar muito provavelmente o artigo 302 e 303. Então, ali, o homicídio culposo na direção, só temos 2 crimes culposos, o homicídio culposo na direção veicular, o 302, e o 303, que é a lesão corporal culposa na direção veicular. Aí nós vamos ter aumento da pena de 1/3 à metade, né? Quando, por exemplo, for um transporte motorista profissional, por exemplo, de passageiro, quando for na faixa de pedestre,
por exemplo, foi na faixa de pedestre ali, né? CNH, né? Ele está sem CNH, também aumenta? Aumenta. Então, ou quando houver uma omissão de socorro. Então, nessas 4 situações, eu tenho aumento da pena de 1/3 à metade. Fora isso, eu vou ter agravante no artigo 298, as agravantes genéricas do artigo 298, que posso aplicar em quaisquer crimes, mas para homicídio e lesão corporal, que são os únicos crimes culposos, porque a partir do 304 ao 312, eu só tenho crime o quê? Doloso, tá? A omissão, né? No 304, no 305 a fuga de responsabilidade, no 306 dirigir embriagado, no 307 a omissão, ou seja, a violação de suspensão do direito de dirigir, no 308 a disputa de corrida em local não autorizado, ou seja, em local público, né, não autorizado, tá? O 309, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. O 310, entregar habilitação para quem não tenha condição de dirigir ou sem habilitação, entregar direção, né, não habilitação. Entregar direção para quem não tem a condição de dirigir ou sem habilitação. O 311, ali do CTB, que a gente tem lá o crime de quem está dirigindo com velocidade incompatível próximo de escola, hospitais, gerando perigo de dano. E também o 312, que é uma fraude processual quando inovarem artificiosamente um local de crime de trânsito com vítimas, né, para enganar perito, juiz. É um tipo de fraude processual bem parecido lá com o artigo 347 do Código Penal, crimes contra a administração de justiça, de fraude processual. Tá? Então esses crimes são todos eles dolosos e a maioria deles é de menor potencial ofensivo. Mas cuidado, porque o artigo 291 traz uma regra muito interessante. O que regra é essa do artigo 291 do Código de Trânsito? Estou falando do Código de Trânsito, tá, pessoal? Passando dica aqui. É justamente quando o crime for de lesão corporal, o crime, vamos supor, é de lesão corporal. Aí esse crime, ele é cometido, olha só, esse crime, ele é cometido, a pessoa, ela está embriagada, ela está participando de racha, pega, por exemplo, né? Ela é embriagada, ela está participando de racha, de pega, de competição ali, né? Disputa, de corrida. Então, mesmo sendo de menor potencial ofensivo, porque o crime de lesão corporal é de menor potencial ofensivo, porque ele é de 6 meses a 2 anos. Mesmo sendo de menor potencial ofensivo, o que diz lá o 291? Que eu não vou aplicar ou seja, as regras da Lei 9.099. Eu não vou aplicar a composição civil do dano, da Lei 9.099, artigo 74, não vou aplicar a transação penal e não vou aplicar também, né, o direito de representação do artigo 288. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu vou poder aplicar o quê? A suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é inferior a 2 anos. Entenderam? Então o artigo 291, ela não é inferior a 1 ano, a pena mínima é inferior a 1 ano. Ela não proibiu, o artigo 291, esse artigo não proibiu a aplicação do artigo 89. Só vetou o artigo 74, 76 e 88. Então existe uma regra muito específica e quem não pegou aqui o bizu, eu recomendo uma lida no artigo 291, tá? Então, pessoal, olha só. Primeiramente aí, eu quero agradecer a todos que estão aí ao vivo, tá? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês aí tenham gostado desta revisão. Ficamos aí 2 horas praticamente falando sobre leis penais extravagantes, tá? Poderíamos falar aí de muita coisa aqui. E espero que vocês tenham uma boa prova amanhã, vão com calma, né? Quem puder revisa, com certeza vamos encontrar questões amanhã de tópicos que eu falei aqui, né? Na semana que vai entrar aí a gente vai dar uma olhada aí, vou olhar a prova aí, né? Provavelmente eu não sei como que está, se a BDCAM entrega, se entregar os professores vão corrigir a prova para vocês aí também. Beleza? Então, fiquem com Deus, boa prova amanhã e qualquer coisa eu tô lá no Instagram, @prof.herculano. Vou disponibilizar isso aqui lá no Telegram, tá? O link está lá no nosso, aproveita e se inscreve lá no Telegram, o link está lá no Instagram, vou colocar aqui de novo, ó, @prof.herculano com H, Herculano. Acompanha nossos eventos aí, vamos ter eventos para agente de custódia, da PCDF, vamos ter vários concursos aí com leis penais que eu vou estar trabalhando aqui para vocês. Tranquilo? Vou já, só botar em PDF aqui e vou disponibilizar lá para vocês. Um grande abraço, até mais, pessoal!